Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e o nosso tema de estudo hoje é o amor e o mal? Nós vimos ontem um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio. Nós somos seres moralmente livres, e por isso, por sermos moralmente livres, podemos escolher o bem ou o mal. Adão e Eva escolheram o mal, e a consequência é que todos nós vivemos esse mal. Hoje nós já nascemos com isso no nosso coração, a semente do mal e a semente do bem também. E vivenciamos todos os dias na nossa experiência esse grande conflito que existe de Cristo e Satanás. Algumas pessoas chegam a pensar que uns de nós somos predestinados para a salvação, como se Deus criasse algumas pessoas para a vida eterna, mas outras pessoas que Deus criou para morrerem, predestinados para o inferno, a morte eterna. Essa questão da predestinação ela tem que ficar bem clara no nosso coração. Todo ser humano foi criado por Deus para a vida eterna. E nós, como seres moralmente livres, podemos escolher a vida eterna ou o mal. Nenhum de nós foi predestinado para a perdição, para o pecado, para abandonar a Deus e não ter a salvação, não ter a eternidade. Um bom exemplo disso, por exemplo, é Nabucodonosor, no livro de Daniel. Uma pessoa que foi terrível, um monstro na vida dele, mas no final ele se converteu e escolheu estar com Deus, escolheu adorar o Deus de Daniel. E esse homem foi salvo por Deus. Outras pessoas a gente pode ter aí terríveis, que escolheram mal, viveram mal e um dia terão consequências ruins para a vida eterna. Na verdade, no caso deles, para a morte eterna. E nós que escolhemos estar com Jesus, sempre viveremos com Ele. Deus ele permitiu esse mal no mundo, desde que Adão e Eva escolheram esse mal, conhecimento do bem e do mal, porque o mal ele precisava ser bem compreendido pelo ser humano. Assim que o ser humano ele, então tem esse conhecimento, ele passa a escolher o mal, ele tem que entender o que é realmente bom para a sua vida. O ser humano tem que entender se o mal compensa ou se o bem compensa. Essa questão não é só para o ser humano, mas para todo o universo criado por Deus. Quando Satanás ele cria o mal, ele passa a vivenciar o mal e ser a própria personificação do mal, ele questiona a Deus, dizendo que o governo do mal é muito melhor do que o governo de Deus. E agora o universo precisa compreender isso, precisa entender isso. E o nosso mundo é o palco para o universo, para que todos entendam o que é o bem, o que é o mal e quais são as consequências de você viver afastado de Deus ou viver com Deus. Nós vimos muitas vezes na semana que algumas pessoas seguem a Deus e parece que a vida não prospera, outras pessoas vivem sem Deus e a vida prospera, mas Deus sempre mostra pra gente o foco final. A gente tem que entender que estamos passando pelo grande conflito, estamos na guerra e a prosperidade só vem depois da guerra. Isso só quando Jesus voltar na missão resgate de Deus para nos levar para o céu, para o paraíso. Deus ele nos dá essa promessa, que um dia o mal vai terminar, um dia toda dor e sofrimento vai acabar, e é o que nos diz o verso de memorizar dessa semana. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Deus pede para que a gente olhe com esperança para o amanhã que Ele tem prometido e que Ele vai nos dar, se nós ficarmos firmes ao seu lado. Um dia o mal deixará de existir. A palavra também nos diz para lermos o livro do Apocalipse, no capítulo 21. São os versos, na verdade, que nós temos estudado nessa semana, que falam para a gente do céu que Deus tem preparado para a gente. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 3 e 4. Diz assim a minha versão bíblica. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus pede para que a gente não olhe apenas para o que nós vivemos hoje, mas que a gente olhe com firmeza para a eternidade, onde Deus mesmo estará com a gente. Nós vamos poder ver Deus, meu amigo, minha amiga. Nós vamos viver no santuário celestial. Nós vamos estar na casa do Pai, com moradas com o Pai, num universo onde não haverá mais dor, sofrimento, morte. Nós teremos a eternidade. Nós não conseguimos entender isso plenamente. É verdade, tudo bem. Mas é isso que Deus planeja para a gente. E se a gente aceitar Jesus, viver com Ele, essa é a solução de Deus, é a resposta de Deus para o pecado. Jesus dar a sua vida por nós e nos dá então a liberdade de podermos escolher
estarmos com Deus para toda a eternidade. Então não importa o que a gente passe, que olha que a gente sofre muito, não se compara com todo o bem que Deus tem preparado para você. E para mim essa é a promessa. Agarre-se à promessa de Deus, que haverá sim um futuro e uma história para você e para mim na eternidade com Jesus. Essa é a resposta do amor de Deus ao mal, o bem e a vida eterna, quando Deus Jesus voltar nas nuvens do céu e nos levar para casa, porque lá é a nossa casa. Hoje nós vivemos num grande conflito, mas em breve estaremos na casa do nosso Pai. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a solução de Deus para o pecado, para o mal, para o sofrimento é a volta de Jesus e a eternidade, quando não mais haverá dor, nem sofrimento, nem pranto, nem lágrima de tristeza, para que a gente possa estar no céu com o nosso Pai de amor. Obrigado, Senhor, por essa promessa, que não é só uma promessa, porque Deus fará sim, porque Deus sempre cumpre a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau.